Bom, boa noite a todos. Agradecer pela terceira vez todo mundo que está aqui, tá? E todas, todos e todas. Obrigado de verdade por estarem aqui, tá? Eu sei que é um pouco cansativo, horário de aula, isso tudo, mas a gente faz o evento justamente para que a universidade desfrute, então quanto mais gente, é sempre... Tá? É legal, é bacana. A gente gosta. A mesa agora, a terceira mesa do dia, a gente vai tratar de um tema que é um tema que particular... Alô? Morreu o microfone de novo. Alô? Essa terceira mesa é um tema que particularmente me interessa muito. A gente vai discutir aqui agora o memorialismo de Antônio Cândido. Temos na mesa o professor Cerqueira, o professor Rodrigo Cerqueira aqui da casa, e Laura Escorel, que eu vou apresentar agora. Laura Escorel é formada em design, com especialização em comunicação visual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, em 2001. Um ano antes, começou sua carreira na Editora Abril, aqui em São Paulo, após ter sido selecionada pelo 17º Curso Abril de Jornalismo. Em 2002, no Rio de Janeiro, trabalhou na editora 19 Design. Em 2004, associa-se a Ana Luísa Escorel para fundar a Ouro sobre Azul Design e Editora, que atualmente publica as obras de Antônio Cândido. Como gestora cultural, foi supervisora de pesquisa e difusão do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo. Especialista em bens culturais pela Fundação Getúlio Vargas, é mestranda em História da Arte pela Unifesp, com pesquisa sobre acervos fotográficos pessoais. Passo a palavra agora a Laura. Obrigada. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar com vocês aqui nessa jornada Antônio Cândido e eu agradeço ao Grupo de Estudos de Teoria Crítica Brasileira da Universidade Federal de São Paulo pelo generoso convite. Acho importante dizer que eu não sou de letras, como o colega acabou de explicar. E, enfim, a minha fala hoje vai ser uma fala bem simples, não trata da teoria das letras, muito menos da teoria da história da arte. Mas vamos a ela. Embora como neta, minha relação com o homenageado se dê principalmente no campo dos afetos, há cerca de 2 anos e meio, essa relação se estendeu para o universo da pesquisa. No segundo semestre de 2015, iniciei a organização do acervo fotográfico de Antônio Cândido e Gilda de Mello e Souza, estabelecendo diálogo com as instituições que pudessem vir a recebê-lo e registrando o arranjo original do acervo através de planilhas de dados contendo as imagens e informações a seu respeito. Essa pesquisa resultou em monografia apresentada à Fundação Getúlio Vargas para obtenção do grau de especialista em bens culturais, assim como no projeto de dissertação de mestrado atualmente em andamento no programa de pós-graduação em História da Arte da Unifesp. No entanto, com a morte do professor Antônio Cândido em maio de 2017, somou-se ao trabalho que vinha realizando com as fotografias a responsabilidade de encaminhar corretamente o acervo como um todo, ou seja, não apenas os itens relativos à iconografia, mas também aqueles que compõem os acervos textual e museológico. Com o fim de higienizar, catalogar e dar acesso público a todos os itens, foi estabelecida uma parceria de trabalho com o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, instituição selecionada para zelar pelo acervo em questão. Atualmente no IEB estão cerca de 800 discos de vinil e algumas dezenas de fitas cassete, todos os prêmios, placas, diplomas, dezenas de pastas organizadas pelos titulares do acervo contendo o desenvolvimento de seus artigos e ensaios, recortes de jornal, um conjunto de mais de uma centena de cadernos de anotações, as cartas, muitas vezes acompanhadas de uma cópia da resposta enviada, documentos relativos aos antepassados de ambos os professores, coleções de cartões postais e uma série de outros conjuntos documentais que ao longo dos próximos 20 meses receberão o tratamento adequado para que possam ser trazidos a público. No que diz respeito às fotografias, foco de minha pesquisa... Só um instante, vamos beber água. Perdão. No que diz respeito às fotografias, foco de minha pesquisa, estabeleci um recorte para a fala dessa noite que, embora diverso daquele definido para a minha dissertação, imaginei que pudesse interessar aos presentes como uma primeira oportunidade de entrar em contato com alguns dos itens do acervo e suas histórias. O acervo iconográfico, composto por cerca de 5.000 fotografias, das quais a grande maioria em papel e apenas uma pequena parte em negativos, retrata uma parcela da sociedade brasileira de meados do século XIX aos dias atuais.
Produzido principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, com poucas imagens vindas de outras regiões do Brasil e do mundo, é interessante notar que até o nascimento de Gilda e Antônio Cândido, o acervo comporta imagens de toda sorte de parentes, amigos, conhecidos e até anônimos. E a partir do nascimento dos titulares, vai cada vez mais se concentrando em suas trajetórias de vida, tanto pessoais quanto profissionais, e reduzindo consideravelmente a quantidade de fotos recebidas como presente ou recordação, hábito muito comum em fins do século XIX e início do século XX. Quanto ao aspecto da produção das imagens, é curioso observar que ao longo das primeiras décadas que constituem o acervo, elas resultam do trabalho de profissionais em estúdios fotográficos ou de ambulantes que viajavam pelo interior. E à medida que o século XX avança, vão sendo cada vez mais comuns os registros feitos por amadores. Outro aspecto digno de nota é a mudança nas formas de representação através do tempo. Ao longo dos anos que seguem-se à invenção da fotografia e nas décadas seguintes, o retrato domina o campo das imagens fotográficas, enquanto que, tão logo, as câmeras se tornam mais leves e simples, ganha espaço uma representação espontânea, com luz e pose menos planejadas, que convencionou-se chamar instantâneos, dando espaço à fotografia vernacular. O recorte que estabeleci para essa noite apresenta imagens de pessoas e lugares que buscam associar ao processo de formação da criança que viria a se tornar o professor Antônio Cândido, com especial ênfase para o papel de seu pai, o médico Aristides Cândido de Melo e Souza, na composição de uma personalidade que conjugava campos de conhecimento erudito à sabedoria popular adquirida através do contato com o universo caipira. E aí, então, temos a primeira imagem. Antônio Cândido de Melo e Souza, aqui em imagem com seus irmãos Miguel e Roberto, e em seguida, com cerca de um ano, nasceu no Rio de Janeiro a 24 de julho de 1918, na casa número 1 de uma vila que ainda existe na praia de Botafogo. Era filho de Clarice de Carvalho Tolentino e Aristides Cândido de Melo e Souza. Ela de família carioca, ele de família do sul de Minas Gerais, mais precisamente Santa Rita de Cássia. Tendo ido viver em Minas quando menino, primeiro em Cássia e depois de uma temporada de um ano na Europa em Poços de Caldas, Antônio Cândido mudou-se para São Paulo rapaz em função dos estudos, inicialmente para São João da Boa Vista e depois para a capital. A esse respeito, costumava dizer, abro aspas, sou um intelectual paulista que é mineiro, nascido no Rio. O professor costumava destacar o papel fundamental que a mãe, aqui em retratos do início do século XX, pode mudar, César, exerceu em sua formação. Segundo ele, a metódica ação educacional exercida por seu pai seria, abro aspas, um prato da balança em equilíbrio com o outro, representado por minha mãe, mulher de grande inteligência, de maior brilho e exuberância que o marido. Muito importante nessa ação educacional era o fato de pai e mãe serem extremamente ligados um ao outro, num entendimento que parecia perfeito aos olhos do filho, e se dedicarem diariamente à formação dos meninos com atenção e carinho. Essa dinâmica era facilitada por terem morado em cidades pequenas, nas quais não havia meio cultural equivalente ao encontrado em casa, o que fazia com que fizessem pais e filhos voltados para o seu próprio mundo de convívio agradável e estímulo às atividades culturais. Refletindo sobre o papel dos pais neste processo formativo, Antônio Cândido costumava lembrar que, dentre seus amigos, foi o único que teve, do ponto de vista da formação cultural, pai e mãe, não um ou outro, de alto nível como inteligência, informação, hábitos de aperfeiçoamento intelectual e ao lado dos quais respirava-se cultura o tempo todo. Aristides Cândido de Melo e Souza nasceu na Fazenda da Prata, sul de Minas, a 20 de setembro de 1885. Sexto filho de um grupo de 9, perdeu a mãe em 1891 aos 6 anos de idade. Do segundo casamento do pai nasceram mais 9 filhos, dos quais apenas 4 sobreviveram à primeira infância. Cresceu, como os meninos da fazenda daquele tempo,
vestindo camisola e andando descalço, acordando às 5 horas da manhã, dormindo em colchões de palha em cama de estrado de madeira e tomando banhos no Ribeirão da Prata. Sobre o pai, Antônio Cândido costumava dizer que apenas na velhice percebeu que ele havia se comportado como um verdadeiro educador, instigando nos filhos o desejo por informação e cultura. Como aconteceu, por exemplo, em 1927, quando presenteou-os com o Tesouro da Juventude, ou em 1928, quando lhes deu 2 volumes do Larousse Pourtout, dizendo que era para brincarem com ele. Mas, principalmente, em função das horas que o pai reservava diariamente para estar com os filhos, fosse jogando bridge, folheando com eles livros ilustrados, conversando ou contando histórias sobre o passado. Um ponto importante da pedagogia de Aristides, segundo Antônio Cândido, foi ter posto os filhos em contato com matéria cultural superior ao entendimento presente deles, pois acreditava que alguma coisa sempre fica e a inteligência vai se esforçando para se superar. Um episódio em especial, descrito por Ana Luísa Escorel no livro Pai, a Mãe e a Filha, dá a dimensão do valor atribuído por Aristides à cultura e à possibilidade de instruir-se. Antônio Cândido frequentemente relembrava esse episódio como exemplo da máxima, abro aspas, a sorte só chega para quem está preparado para ela. Em 1897, tendo Aristides 11 anos e seu irmão Urbano 13, foram ambos mandados como internos para o Colégio Diocesano de Uberaba a 3 dias de viagem da Fazenda da Prata. O colégio era gerido por padres grosseiros, a higiene era horrível, a comida péssima, a roupa de cama suja e os castigos brutais. Em função da distância e da penosa viagem, Aristides e o irmão só puderam voltar para casa em dezembro, quase um ano depois. Ao chegar, Urbano expôs ao pai o horror que lhes parecia o colégio, dizendo: "Eu para lá não volto." O fazendeiro, provavelmente incomodado por ter sua autoridade questionada, respondeu com dureza, dizendo que se ele não quisesse voltar para o colégio, ficaria trabalhando na fazenda. E Urbano decidiu ficar. O pai, então, virou-se para Aristides e perguntou com aspereza se ele também queria deixar o colégio. Antônio Cândido lembrava que seu pai contava que, no espaço de segundos, viu as possibilidades se descortinarem no pensamento. Voltar ao colégio significava retornar àquele horror, agravado pela ausência do irmão mais velho que o protegia. Mas se não voltasse, não poderia continuar os estudos e se tornar médico, como era desejo da mãe que o perdera aos 6 anos de idade. Então ele decidiu voltar. Meu avô Cândido costumava dizer que desta decisão, tomada num pequeno hiato de tempo por um rapazinho de apenas 12 anos, decorreu o destino de Aristides, o dele, Antônio Cândido, e, em boa parte, o de todos nós, seus descendentes. Ao voltar do colégio, no fim do 2º ano, Aristides ouviu do pai que, por ter sido obediente e cumpridor de seu dever, poderia escolher dali em diante qualquer colégio do Brasil onde quisesse continuar os estudos. E assim, Aristides pôde estudar em boas escolas, se tornar um excelente médico e, quando a sorte chegou, através da possibilidade de dirigir o serviço de águas termais de Poços de Caldas, ele estava pronto para ela. Além dos pais, Clarice e Aristides, 3 lugares me parecem fundamentais para Antônio Cândido no período da infância. O primeiro, Santa Rita de Cássia, cidade do sul de Minas, para onde se mudou ainda menino e a que pertence o ramo paterno de sua família, como dito anteriormente. Aqui, em imagem do início do século XX e, em seguida, em fotografia do próprio Antônio Cândido. Lá, o universo caipira foi absorvido, experiência que certamente teve relevância quando da pesquisa que resultou em Os Parceiros do Rio Bonito. O segundo lugar foi a Europa, mais precisamente França, Alemanha e Itália, que visitaram por alguns meses em função dos cursos de aperfeiçoamento de Aristides, que estava se preparando para assumir o serviço de águas termais de Poços de Caldas.
Essa experiência permitiu aos 3 meninos o contato com a cultura destes países, além do privilégio de terem tido uma professora particular, Madame de Susset, durante a temporada francesa. O terceiro lugar é Poços de Caldas, grande momento da vida familiar, embora breve, de 1930 a 1941, interrompido pela morte de Aristides em 31 de março de 1942. As imagens aqui reunidas são apenas uma pequena amostra desse acervo pessoal, com as quais busquei trazer a vocês referências acerca do período inicial da vida de Antônio Cândido. Muitas outras pessoas e histórias poderiam ser citadas, a quantidade de material a ser consultado é enorme, e espero que a iniciativa de preservação desses documentos possa estimular outros pesquisadores a desenvolverem seus recortes e análises acerca desse acervo. Para concluir, selecionei esse retrato de 1966, no qual o professor está no mesmo escritório que pertenceu a seu pai, tendo ao fundo o retrato com os irmãos que abriu essa apresentação. Mas me pareceu que seria simpático mostrar também o retrato dos 3 irmãos já maduros, feito na última vez em que se reuniram na casa de Poços de Caldas. No entanto, para que não me pareça ficar faltando alguma coisa, quero concluir trazendo um pouco da figura de Gilda. A fotografia que por fim escolhi para fechar esse pequeno recorte do acervo, aqui representado por menos de 1% do total, foi feita pela professora Marina de Melo e Souza, filha mais nova do casal. Seleciono essa imagem porque, enquanto preparava esse material, me ocorreu que o processo formativo de Antônio Cândido, de certa forma, se completa com a oportunidade de conhecer Gilda, conviver com seu primo Mário de Andrade, todo o universo que o rodeava e, principalmente, ao casar-se com ela, passar a conviver diariamente com uma companheira de alto nível intelectual, que foi sua interlocutora ao longo da vida e uma das responsáveis pelo extraordinário acúmulo de imagens que compõem o acervo em questão, tendo sido ela das primeiras estudiosas do Brasil a usar a fotografia como fonte de pesquisa. Encerrando, gostaria de registrar ainda que nos últimos anos de vida, uma das leituras mais frequentes de Antônio Cândido era o livro A Palavra Afiada, organizado por Valnice Nogueira Galvão, com entrevistas, textos breves e cartas de Gilda de Melo e Souza. Ele lia e relia o livro, certamente procurando dar conta da saudade. Agora, em nossa memória, eles podem estar juntos. Obrigada. Agradeço a Laura pela fala, belíssima fala. Passar agora para o professor Rodrigo. Rodrigo Soares de Cerqueira é professor de literatura brasileira do Departamento de Letras aqui da casa. Bacharelou-se em Letras Vernáculas em 2005 pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado pela Unicamp em 2008. Doutorou-se pela mesma instituição, porém com período sanduíche na University of California em 2013. Sua tese de mestrado intitula-se Crítica à Memória e Narração, um estudo dos textos memorialísticos de Antônio Cândido, precisamente o tema de nossa mesa hoje. Enquanto sua tese de doutorado, Educação pela Máscara, Literatura e Ideologia Burguesa no Brasil, 1848-1856, investiga a obra de Joaquim Manuel de Macedo. Passo agora a palavra. Obrigado. Eu não lido muito bem com o microfone, então vamos ver como é que vai ocorrer essa leitura. Primeiro eu queria agradecer, não é uma participação na mesa, porque como eu faço parte da organização, eu meio que me convidei, mas a entrada no grupo, a generosidade com que eu fui acolhido. Eu sou relativamente recente na casa, estou há 1 ano e meio aqui, e Leandro, César, Leonardo, são pessoas que me acolheram com muita generosidade e me permitiram fazer parte desse grupo de todas as discussões que nós temos feito desde então. O que eu vou ler é um trecho, não um trecho da minha dissertação, na verdade, uma releitura que eu venho fazendo dela nos últimos tempos, tentando repensar algumas conclusões que eu tirei naquela época, 2008, já lá vão 10 anos em relação a esse período. Eu vou citar bastante, então preparem-se. Eu gostaria de iniciar a comunicação atravessando
com certa rapidez, 3 passagens distintas da obra de Antônio Cândido, em que o elemento memorialístico aparece de maneira mais explícita. Sem maiores comentários no primeiro momento, meu interesse agora é colocá-las lado a lado. Começamos pelo célebre parágrafo de introdução ao prefácio à 5ª edição de Raízes do Brasil, que é de 1967. Cito: "A certa altura da vida, vai ficando possível dar balanço no passado sem cair em autocomplacência, porque o nosso testemunho se torna registro da experiência de muitos, de todos que, pertencendo ao que se chama de uma geração, julgam-se a princípio diferentes uns dos outros, mas vão aos poucos ficando tão iguais que acabam desaparecendo como indivíduos, para se dissolverem nas características gerais de sua época. Então, registrar o passado não é falar de si, é falar dos que participaram de uma certa ordem de interesses e de visão de mundo, num momento particular do tempo que se deseja evocar." Fim da citação. A próxima citação guarda uma década de distância da primeira e figura na arguição de doutorado de Sérgio Miceli, posteriormente incorporada como prefácio aos seus intelectuais e classe dirigente no Brasil. Se antes a memória, que fazia balanço de geração, incorporava e dava sentido a um conjunto de experiências, agora ele encontra uma oposição contra a qual se coloca. A citação é um pouco longa, mas me parece bastante necessária. Cito: "A sua maneira de trabalhar," ele está se referindo à maneira de trabalhar de Sérgio Miceli, "depende do que se poderia chamar a formação da perspectiva histórica, no suceder de uma geração pela outra. Ele fala de homens catalogados, quase sempre remotos para ele, autores de livros que leu sem associá-los à figura e ao gesto de quem os escreveu, que se tornaram objeto de informação contra ou a favor e que ele avalia, por comparação, por redução aos conceitos, conforme as necessidades de argumentar. Mas eu não os vejo assim porque eu me formei olhando-os na rua, nas fotografias de jornal, nas salas, no noticiário e na referência viva de terceiros. Tomei partido, julguei os seus atos em função dos meus, orientei os meus pelos deles. Portanto, não consigo vê-los de longe e, às vezes, nem aceitar como verdade manipulável, intelectualmente, os dados de sua biografia e autobiografias. Não é raro eu sorrir quando Miceli se funda para argumentar em informações desse tipo, cujo grau de alteração eu ainda posso sentir, mas ele já não." Fim da citação. Encerremos esse breve elenco de trechos, mais ou menos soltos, com o depoimento dado quando do recebimento do título de doutor honoris causa pela Unicamp, isso já em finais de 1987, após rememorar o convite de Zeferino Vaz para que ele coordenasse a formação do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade, Antônio Cândido arremata, cito novamente: "Como venho, estou voltando em pleno universo da recordação, que é o espaço preferido dos velhos, do que tem mais tempo para trás do que para frente. Pensei em mencionar os graves problemas que constituem o desafio maior do homem de estudos e ensino nos nossos dias, sobretudo a persistência da iniquidade social, que faz da escola superior o privilégio de poucos. Pensei em repetir pela 100ª vez que somos uma nação onde se aceita com relativa insensibilidade o peso da pirâmide social, talvez mais injusta dos países que têm poder econômico ponderável. Mas confesso que desisti, preferindo ficar na esfera tranquila da memória." Fim da citação. À primeira vista, postas assim, lado a lado, atravessando 2 conturbadas décadas da história do país, o memorialismo de Antônio Cândido parece cada vez mais se afastar das atribulações e decepções da vida pública. Se esta última citação é intencionada, por um lado, pela menção às persistências das obscenidades nacionais, não as deixando cair no esquecimento, ela é, por outro, como que dominada pela expressão "confesso que desisti", que, por sinal, e com em chave negativa as memórias do poeta chileno Pablo Neruda. Quer dizer, o espaço da memória, agora, fica preservado das contaminações de uma outra esfera, a qual, por sua vez, continua sendo objeto de crítica, como qualquer leitor da obra de Antônio Cândido sabe. A diferença é que a memória e a crítica já não se tocariam mais, aparentemente. Contudo, na fala de hoje eu gostaria de repassar essas 2 décadas que balizam as citações apresentadas. Me interessa pôr em questão, primeiro, essa distinção muito marcada entre a tranquilidade da memória e o desassossego da crítica diante de uma realidade cruel que temem se reproduzir. Como procurarei demonstrar, em seus momentos mais fortes, o recurso à memória guarda 2 características fundamentais de sua prática intelectual: uma generosidade no olhar, capaz de encontrar momentos positivos em textos e acontecimentos aparentemente irredimíveis, e um certo sentimento do concreto. Assim, ao final dessa fala, quando nos debruçarmos sobre sua reflexão mais densa a respeito do radicalismo de classe média, o radicalismo possível em contexto adverso, veremos que, embora a dimensão memorialística já não tenha mais destaque, ela continua funcionando como um alicerce sobre o qual a reflexão crítica histórica se sustenta. Para começar, devidamente,
eu gostaria de chamar a atenção para o lugar que Antônio Cândido escolheu para republicar o prefácio à quinta edição de Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, dentro da sua própria obra. Teresina, etc. é um livro composto por um longo ensaio inicial, uma biografia quase, em que reconstrói a vida de Teresina Carina Rocchi, sua professora italiana no interior de Minas Gerais, e de outros tantos artigos, estes menores, que versam sobre os mais diversos assuntos. A revista Clima, em que deu pontapé de sua carreira de crítico literário, ou o primeiro congresso da Associação Brasileira de Escritores, que aconteceu em 1945 em São Paulo, além de outros. Seus assuntos são diversos, dois eixos temáticos, se eu não estou equivocado, atravessam e costuram esses escritos, dando-lhes unidade. Um é a memória, um recurso apropriado, por exemplo, para falar do grupo da revista que lançou com seus amigos na primeira metade da década de 1940. O outro elemento que organiza e sistematiza os escritos de Teresina, etc., é o que vou chamar, na ausência de uma expressão melhor, de perspectiva crítica generosa. Esta se apresenta com clareza em Radicais de Ocasião, artigo em que Cândido vai recuperando manifestações de radicalidade nos lugares mais inusitados. É assim que um dandy um tanto superficial Dom João do Rio se mostra, para aquele que não julga em bloco, como um, cito, inesperado observador da miséria, podendo a seus momentos denunciar a sociedade com um senso de justiça e uma coragem lúcida que não encontramos nos que se diziam adeptos ou simpatizantes do socialismo e do anarquismo. Fim da citação. Tanto a memória quanto a generosidade crítica se misturam em duas arguições de que Cândido participará na década de 1970. A primeira, de Maria Rita Galvão, é de 1976, a segunda, de Sérgio Miceli, a cujo trecho me referi há pouco, é de 1978. O que mobiliza uma intervenção mais pessoal de Cândido num ambiente tão estranho como o da defesa de tese, com todas suas pompas e formalidades implicadas no ritual, é um sentimento de lealdade para com aqueles que o ajudaram na sua formação. Embora carregada de implicações complicadas e que tendem à adesão à crítica, uso a palavra lealdade propositadamente, pois é dela que Cândido se vale para fixar, abre aspas, o perfil moral de um homem reto, fecha aspas, de Sérgio Buarque de Holanda. Dessa maneira, diante da batalha de interpretações e o tema de Cândido, empreendida por Miceli, que toma as biografias e autobiografias como dados a serem manipulados intelectualmente, Cândido assume uma postura defensiva. É preciso muito cuidado para não se entrar nessa formulação de maneira equivocada, tomando-a em chave anti-intelectualista. Cândido não nega a validade do conhecimento acadêmico e sua necessidade de catalogação e generalização. Há, contudo, uma dimensão tanto epistemológica quanto ética para a qual faz questão de chamar a atenção. Para Cândido, que conviveu com essas pessoas, se não diretamente no dia a dia, ao menos sentindo-lhes a presença viva nas ruas e nos jornais, o distanciamento que permite a generalização e a classificação é um gesto complicado para dizer o mínimo. Aqui, o miúdo da vida é dado inescapável, se estendendo inclusive para dentro da obra. Esse é o caso de Drummond, que, mesmo tendo trabalhado no gabinete de Gustavo Capanema, não teria servido ao Estado Novo, em termos servia de Sérgio Miceli, de que são provas seus versos políticos e revolucionários de Sentimento do Mundo e Rosa do Povo. Mas, a meu ver, essa dimensão epistemológica vai mais longe. Se a distância geracional é necessária para generalizar e catalogar o que ele não consegue mais fazer, um procedimento intelectual válido, é sempre bom lembrar, ele traz consigo um risco, e eu cito Cândido novamente, que é o de misturar, desde o começo do raciocínio, a instância de verificação com a instância de avaliação. Cândido, fim da citação. Cândido já havia notado esse mesmo gesto apressado noutra arguição, a de Maria Rita Galvão, na qual critica, cito, a tendência a passar rapidamente da verificação ao juízo político, como se esse devesse segui-lo e determinar o juízo estético. Fim da citação. Em Miceli, a simples presença de um Drummond na máquina estado-novista implicaria uma confluência entre dependência burocrática, sua posição social e sua dimensão ideológica. Uma confluência que, sem a devida compreensão, o coloca no mesmo saco de um Cassiano Ricardo, esse sim, por seu autoritarismo democrático e seu nacionalismo, mas em linha com o regime. Já em Galvão, os filmes da Vera Cruz, assim como por extensão toda a efervescência cultural a qual eles estavam ligados, como era o caso dos novos institutos de ensino superior, a atuação de Mário de Andrade no Departamento Municipal de Cultura, o Teatro Brasileiro de Comédia, etc., estaria estigmatizado como burguês, o que significava, de acordo com o espírito mais revolucionário da década de 1970, uma condenação política e estética. Se os objetos são distintos, a posição de Cândido em face do engajamento intelectual e revisionista da nova geração é análoga. Diante do tratamento da fundação da USP por Galvão como, cito, um luxo da oligarquia, fim da citação,
com suas matinês dançantes no Hotel Esplanada e os seus chás na confeitaria vienense, Cândido arremata, cito: um historiador atual pode assinalar esses aspectos mundanos e proceder à análise de classe, mas seria errado concluir daí que se trata de uma empresa fútil da burguesia. Fim da citação. Ainda que não esteja formulada de maneira tão clara quanto na arguição de Micélio, percebe-se o mesmo tom defensivo que é geracional. Para o historiador, que vê de longe, a condenação de adesismo à crítica entusiasmados às práticas e visões de mundo de uma burguesia periférica é fácil. Para aqueles que compartilharam dessa experiência, o significado pode ser outro, radical inclusive, mesmo que, para isso, se faça preciso um gesto de compreensão generoso, o qual, é sempre bom ressaltar, não é necessariamente acrítico. Contudo, na revolucionária década de 1970, o modesto radicalismo de outrora, na melhor das hipóteses, já não serve. Na pior, é ilusório porque é expressão direta do conservadorismo de classe onde se formou. A Revolução de Maria Rita Galvão ainda traria dois outros pontos fundamentais para a continuidade dessas suas reflexões ao longo da década de 1980. Primeiro, o distanciamento e a volúpia da crítica desmistificadora de que padeceram Micélio e Galvão não leva em conta o contexto cultural brasileiro. Em outras palavras, chamar de alienante e desfrutável a Constituição da USP não é atentar para, cito, cultura se construindo nos termos em que isso era possível, fecha aspas. Segundo, associar a origem de classe, burguesa e oligárquica no caso, ao seu resultado implica um determinismo asfixiante, que cega para, abre aspas, a formação moderna de um grupo no fundo inconformado em vários níveis, responsável pela consolidação de um modesto radicalismo que ficou sendo uma tradição e tem produzido efeitos positivos. Fim da citação. Se não estou inteiramente errado, a primeira vez que Cândido fala em radicalismo de classe média foi em uma entrevista publicada na revista Transformação em 1974. Quando perguntado sobre quais teriam sido as condições institucionais que possibilitaram o seu trabalho teórico, Cândido respondeu: a fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em 1934, na qual ingressou em 1939. A continuação da resposta toma um rumo tanto inusitado. Cito: a meu ver, ela deu elementos decisivos para a formulação daquele pensamento radical que se desenvolveu em todo o Brasil. Fim da citação. Na entrevista, Cândido se contrapõe à esquerda de viés revolucionário, que teria a tendência de subestimar o papel do pensamento que se formou na USP. A despeito de sua formação oligárquica, ironizada por Clodia de Strauss em Tristes Tópicos, esta teria criado as condições para a formulação de um pensamento radical, ancorado em uma, cito, classe média progressista e em setores esclarecidos da oligarquia paulista. Fim da citação. O resultado, inclusive, teria ido na contramão do esperado. Dali saiu um conjunto de reflexões que pôs em xeque as estruturas de dominação nacional. Vale notar ainda que apenas de passagem, como essa entrevista repõe os dois polos de que estamos tratando. A própria forma da entrevista pressupõe que o entrevistado, mesmo que trate de outro assunto que não de si mesmo, o exponha sempre a partir de uma perspectiva particular. Essa tem uma dimensão estritamente pessoal que, embora retomada pela memória, está organizada de maneira... Desculpe, vou ler uma parte. É o que acontece quando o Cândido reconstrói sua trajetória teórica. Essa tem uma dimensão estritamente pessoal que, embora retomada pela memória, está organizada de maneira dialeticamente coerente. Do mesmo modo, quando perguntado sobre as condições de possibilidades institucionais, retoma aquela posição de porta-voz de geração, típica do prefácio de Raízes do Brasil. O elemento memorialístico está lá e subsidia o que segue, mas, no geral, ele não individualiza o objeto, muito pelo contrário, uma vez que isso já adquire áreas de formulação teórica. Avançando a questão, me parece importante destacar que o conceito de radicalismo de classe média funciona em chave análoga ao de percepção dos contrários, de que Cândido se vale para pensar o processo formativo da literatura brasileira. Do mesmo modo que a literatura produzida por aqui herdou sua forma e, portanto, sua visão de mundo colonialista das literaturas europeias, portuguesa principalmente, o pensamento que se desenvolve a partir da fundação da Faculdade de Filosofia não deixa de ser limitado, ao menos no seu ponto de partida, tanto pelo projeto fundador, que é oligárquico, quanto por certo absentismo dos primeiros professores estrangeiros, que nunca se meteram muito diretamente na vida política do país. Contudo, imaginar que as origens determinam os resultados é reduzir por demais a apreensão da realidade, sempre mais complexa e dinâmica. Paulo Eduardo Arantes já havia notado a relação que existe entre Literatura de Dois Gumes e o prefácio à quinta edição de Raízes do Brasil, este escrito apenas um ano depois daquele. Foram as obras de Gilberto Freire,
Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, que ensinaram a Cândido e a sua geração, em nome da qual ele fala, a não somente se interessar pela matéria bruta da experiência nacional, como também a vê-la segundo o dinamismo que lhe é próprio. Das três, será Raízes do Brasil que Cândido voltará com mais frequência, embora, como ele mesmo reconheça, esta não seja sequer a obra mais forte de Sérgio Buarque de Holanda. Se eu não deixei passar nada, as razões desse constante retorno, embora nunca declaradas, não são difíceis de serem imaginadas. A tarefa abarca algumas dimensões, dentre as quais, por exemplo, o lugar da forma ensaio num campo cada vez mais especializado como das ciências sociais de São Paulo. A mais enfatizada por Cândido, contudo, será mesmo a política. No clima revolucionário da década de 70, a dimensão weberiana desse ensaio de juventude parece não encontrar ressonância, como se o ponto de partida metodológico inviabilizasse suas conclusões. Em resumo, um radicalismo que precisa ser enfatizado a cada passo, a defesa da forma ensaio como força explicativa do país, o salto por cima das especializações, todos esses elementos que estão embaixo nessa quadra histórica marcaram o processo formativo, ético, político e intelectual do próprio Cândido e de sua geração. Ou seja, fincar pé a respeito de Raízes do Brasil é, em certa medida, fazer a defesa de um legado dentro do qual sua geração se formou, um legado que precisa ser rememorado e recuperado. Não é de se estranhar que, ao longo da década de 1980, Cândido voltará ao assunto outras 4 vezes. Dos textos que Cândido escreveu sobre Sérgio Buarque de Holanda, nas 2 décadas que estamos nos ocupando, o pós-escrito ao prefácio da quinta edição de Raízes do Brasil é particularmente curioso por sua brevidade e por sua ênfase. Em apenas 4 parágrafos, Cândido busca chamar a atenção para algo que julga não ter destacado corretamente, e que é a dimensão política do livro. A limitação que reconhece e procura corrigir, contudo, não parece fazer muito sentido. Tanto no prefácio quanto nos textos posteriores, se há uma constante na sua retomada de Sérgio Buarque, é a reiterada tentativa de não deixar nenhuma dúvida a respeito do posicionamento de esquerda de seu amigo, algo que se estende por sua vida inteira, desde o convite, em 1928, para sair candidato a vereador pelo Bloco Operário Camponês, até o PT, de que foi membro fundador. O pós-escrito, se não traz nada de novo que vinha escrevendo sobre o assunto, pode nos servir como transição para pensar a tensão entre a memória engajada em salvaguardar o legado da geração e a memória como esfera tranquila, com que eu abri a fala. Em um dos textos que escreve sobre Sérgio Buarque até 1986, a data do pós-escrito, é dominantemente memorialístico, mas todos trazem, em maior ou menor medida, esse elemento. Em Sérgio Buarque e depois, publicado um ano depois da morte do autor de Raízes do Brasil, a nota memorialística funciona como uma introdução a uma parte mais dura, por assim dizer, na qual discute o arsenal teórico empregado na confecção do livro, oriundo da estadia de Sérgio Buarque na capital alemã. Cito: esse caldo cultural que podia ir do conservador a reacionário, de místico a apocalíptico, tirou elementos para uma formulação pessoal de interpretação progressista do seu país, combinando de maneira exemplar a interpretação desmistificadora do passado com o senso democrático de presente. Fim da citação. Entre parênteses, encontramos nesse trecho, sintetizado, algumas formulações caras a Cândido. O ponto de partida metodológico, mesmo que propício a formulações conservadoras e mesmo reacionárias, não determina o sinal político do ponto de chegada. As inclinações pessoais e um certo sentimento da realidade concreta, a qual se aplica o arsenal teórico, são determinantes na configuração progressista da obra em questão. Encerra parênteses. Contudo, há algo dessa dimensão política de Raízes do Brasil que parece não se consolidar, o que leva à necessidade do pós-escrito. Aqui, nem traço daquele elemento memorialístico que vimos reconhecendo em diversos momentos da produção crítica do período. Mas será em Radicalismos, no ensaio de 1988, que esse afastamento da memória para a escrita acadêmica mais cerrada parece se consolidar. Os motivos explorados desse prefácio estão todos presentes, mas são sistematizados de uma maneira até então não havia sido, a começar por um certo alargamento de perspectiva histórica, que abarcará Joaquim Nabuco, Manuel Bonfim e Sérgio Buarque de Holanda. Para Cândido, o pensamento radical é, por excelência, um pensamento de classe média, o que precisa ser aprendido em todas as suas contradições. Isso quer dizer, primeiro, que ele não é revolucionário. Limitado pelo grupo social que lhe dá suporte, não tem por finalidade, por causa mesmo da sua distância das classes trabalhadoras, a transformação do status quo. Daí, por exemplo, sua propensão conciliatória, buscando antes soluções para a nação como um todo e pondo de lado os antagonismos de classe. Essa tendência atenuadora,
quando não oportunista, do intelectual radical, está longe de corresponder à potência revolucionária do povo, este sim agente de transformação mais avançado. Contudo, Cândido não deixa de notar, num país conservador e tão desigual quanto o Brasil, que o nível de consciência política do povo, a expressão do próprio Cândido, está aquém da sua potência transformadora. É em face desse abismo entre o que se pode e o que se tem que Cândido ressalta, apesar de todas as suas limitações, o papel do pensamento radical de classe média. Se não avança a ponto de pôr em causa a estrutura social brasileira, ele serve como tendência corretiva do conservadorismo oligárquico nacional. Nota-se uma dimensão pragmática embasando as reflexões de Cândido. Em outras palavras, abre aspas, no que tem de positivo, o radical serve à causa das transformações possíveis em sociedades conservadoras como a nossa, fecha aspas. O radicalismo carece de entrada e capilaridade, carece, para ficarmos no campo semântico dessa apresentação, de erradicação no país. O Brasil, ao contrário de outros países, mesmo que de passado igualmente colonial, não desenvolveu um corpo próprio de doutrinas politicamente avançadas, expressão de Cândido. Segundo Cândido, essa hegemonia conservadora salva o solo onde o pensamento radical pode germinar. Assim, tendo em vista a necessidade de se importar praticamente todos os instrumentos sem os quais fica difícil fazer frente ao nosso arraigado conservadorismo, corre-se o risco de transplantação sem mediações. A reflexão, mesmo a revolucionária, só ganha impulso quando combinada com a tradição radical local, sem a qual fica girando no vazio, falando sozinho. Não é por menos que Cândido sempre qualifique o radicalismo brasileiro com palavras como traço, expressões como fermentos ocasionais. De qualquer maneira, é esse e não outro material da experiência que temos para trabalhar. Ou, por outra, para que o pensamento radical ganhe tração no país, ele precisa ser tensionado por, cito, um sistema local de problemas e contradições que de modo algum excluía, mas filtrava a oferta internacional, que agora diziam respeito a um contexto que tinha oportunidade contemporânea e lhes marcava as implicações. Fim da citação. A citação de Robert Schwartz não é inocente. O que eu quero sugerir é que a dimensão do processo descrito por Cândido em relação ao radicalismo brasileiro é formativa. Contudo, ao contrário da literatura, de que se pode dizer formada desde o final do século XIX, no plano do pensamento radical, o que temos, quando muito, são apenas traços, sementes, manifestações isoladas e não sistematizadas. Daí o esboço de tipologia que apresenta. Joaquim Nabuco, o primeiro dos seus 3 exemplos, foi um radical temporário, pois, durante a campanha abolicionista, teve um momento de clarividência, se debruçando sobre o país real, abandonando os velhos argumentos humanitários e chamando a atenção para a dimensão econômica e social da escravidão. Contudo, seu radicalismo é limitado por uma visão conciliatória do problema, uma espécie de grande pacto nacional, para usar um termo que é moeda corrente ultimamente. Manuel Bonfim, por sua vez, foi um radical permanente. Sua crítica ao parasitismo e à exploração econômica das metrópoles antecipou muito do debate contemporâneo sobre o assunto. Do mesmo modo que fez com Nabuco, sempre atento às contradições, Cândido nota que a perspectiva de Bonfim esbarra no esclarecimento tipicamente brasileiro. Se sua análise é radical, indo, com perdão da redundância, à raiz do problema nacional, as consequências ficam pelo meio do caminho. O remédio é o eterno discurso de educação das massas. Paradoxalmente, o autor a quem Cândido dedica menos espaço é Sérgio Buarque, exatamente aquele a quem ele mais voltou nos últimos 20 anos, nos 20 anos que temos acompanhado. Ao contrário de Nabuco e Bonfim, o autor de Raízes do Brasil não ganha o qualificativo de que tipo de radical é. Muito provavelmente, por tudo que escreveu sobre ele, não parece absurdo tratá-lo como permanente. Do que diz, tampouco acresce nada de novo. Na contramão da leitura dominante, Sérgio Buarque, para Cândido, não valoriza as elites agrárias nem tem qualquer espécie de nostalgia pelo passado rural do país. Do mesmo modo, foge à tendência autoritária e desconfia do elemento popular, buscando sempre tutelá-lo. Pelo contrário, a abolição da escravidão, que ele dizia ter sido nossa única revolução, destruiu o elemento agrário, pavimentando o caminho para o futuro do país, que seria urbano. Não havia mais espaço para a ética da aventura, herança portuguesa, que se apresentava ainda não formado, já trazia a feição de uma nova ética do trabalho. Demonstrou também uma opção democrática, apostando na capacidade do povo de gerir sua própria vida, no que vai na contramão da eterna desconfiança da elite nacional. Dos muitos textos de Cândido que eu trouxe à baila hoje, o único que me ative a parafrasear mais longamente foi este último, Radicalismos. A razão é bem simples e pode ser pensada de 2 formas. À primeira vista, ele parece marcar o afastamento de Cândido do elemento memorialístico, um recurso à disposição sempre que o assunto permitisse uma entrada mais tranquila. A título de exemplo, leia-se Lembrança de Sérgio, em que não se reconhece mais a imbricação tensa entre memória e crítica. Se esta hipótese não está errada, ela peca por se fixar por demais na aparência do texto.
Contudo, se tentarmos um esforço de abstração, veremos como a memória não foi escamoteada. Pelo contrário, ela foi incorporada à prática crítica. O próprio conceito de radicalidade de classe média é fruto das inúmeras vezes que Cândido se volta sobre a experiência de sua geração a partir da Faculdade de Filosofia, suporte institucional que teria permitido avanços consideráveis de uma reflexão sobre o país que abalasse a hegemonia das interpretações conservadoras. Ao contrário da literária, contudo, não se pode dizer, em 1988, após os 20 anos de ditadura, que o pensamento radical do país estava formado. O exato oposto parece ser verdade. Se há um ponto no qual a ditadura militar foi vitoriosa, e ela foi em muitos, foi barrar o vento pré-revolucionário que deixou o país irreconhecivelmente inteligente, que é uma citação de Albert Schweitzer. Uma inteligência marcada pela identificação de uma classe média urbana com o elemento popular, com todas as contradições aí implicadas. Daí que as consequências da diferença entre o processo formativo da literatura e do pensamento radical sejam distintas. O sistema literário nacional se consolidou por volta de 1870, quando ainda vigorava o trabalho escravo, uma das nossas maiores heranças coloniais, se não a maior. Como escreve Robert Schwartz, cujo argumento estou seguindo de perto, se referindo a Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e Celso Furtado, cito: o ponto de chegada da formação ainda está por ser alcançado, quando então haverá, ou haveria, uma virada decisiva para a vida nacional. O caminho para chegar lá é da ordem mais ou menos de uma revolução, ainda que não seja o mesmo para cada um dos autores. Fim da citação. Como vimos acompanhando para Cândido essa revolução, se viesse, lembremos que estamos no ano em que a chamada Constituição Cidadã foi promulgada, não aconteceria pela importação de um instrumental crítico, por mais revolucionário que fosse, mas pela retomada do pensamento político próprio, cujo desenvolvimento foi violentamente interrompido durante a ditadura. Se a mentalidade conservadora, autoritária e senhorial do país é o pano de fundo em frente ao qual toda reflexão de radicalismo de Cândido é montada e ganha nitidez, o recurso memorialístico, com sua generosidade crítica e sentimento do concreto, parece ter como alvo, antes, uma esquerda que eu tenho chamado aqui de revolucionária. Mas, cito, uma esquerda afiliada à arriscada tendência contemporânea para a desmistificação e as explicações por meio daquilo que está por baixo, escondido da consciência e da observação imediata. A automistificação, no caso, que está falando de Micélio, porque tenta mostrar como os intelectuais, isto é, ele e nós, correspondem às expectativas ditadas pelo interesse do poder e das classes dirigentes. Fim da citação. Assim, o recurso à memória de que se vale Cândido, falando por si e pelos da sua geração, busca refazer pontes que vão sendo postas abaixo. Afinal, pobres e fracas que sejam, são estas manifestações de radicalidade que nos exprimem. Se não atentarmos para elas, cito novamente, ninguém as tomará do esquecimento, descaso ou incompreensão. Fim da citação. Eu vou fazer um pequeno adendo aqui. Já, no fundo, minha fala para por aqui, mas eu queria acrescentar umas poucas palavras. A nota anacrônica com que encerrei a minha fala foi proposital e está ligada à mobilização que esta jornada gerou aqui no campus. Para que as questões levantadas aqui a respeito da dimensão memorialística da radicalidade de classe média seja levada adiante, seria preciso confrontá-la com as nossas últimas 3 décadas. Apenas a título de exemplo, não é difícil notar o quanto das potencialidades negativas desse radicalismo, isto é, sua propensão à atenuação e às vezes ao oportunismo, mesmo inconsciente, que trava o curso das transformações sociais, ou ainda seu recuo para posições conservadoras diante de alguma conjuntura específica, existiu ao longo dos governos petistas. Em outras palavras, é possível pensar numa correlação entre radicalismo de classe média e o reformismo fraco do lulismo, para usar a expressão do André Singer. Mas não hoje. Diante da performance profilática que assistimos na terça, que se propôs a nos salvar a todos do passadismo socioglóssico ou outro qualquer neologismo ao gosto do freguês ou da inspiração do momento, encerra com aquela paráfrase mambembe do prefácio, sem dúvida um dos pontos do livro de Cândido que não envelheceu bem. E a razão é simples. Ao contrário da lógica futurista, na qual só vale o novo mais novo, a vanguarda da vanguarda, em cuja língua esotérica precisamos, todos nós, ser alfabetizados, há algo a se aprender com o conjunto da tradição, sempre que criticamente verificada. Encerro com uma anedota de Cândido, ideal para essa vanguarda desconectada da realidade local, que se quer libertária, mas que julga ingênuos, atrasados e autoritários, uma associação que, por si só, diz muito, os que ainda não perceberam o canto da sereia do passadismo nacionalista. Cito Cândido. Dizia um amigo meu, no tempo da nossa mocidade, que às vezes a esquerda brasileira parece fazer sessões espíritas, invocando os grandes teóricos europeus que pensaram em outra conjuntura, para outra realidade, tentando fazê-los baixar em nosso universo diferente. Muito obrigado.
Agradeço a fala do professor Rodrigo e agora abrimos a questões. Alguém? Tem uma pergunta? Eu gostei muito da sua exposição, principalmente por você ter colocado essa foto. Porque eu sempre vi as fotos da Dona Gilda, sempre assim, de baixo para cima. E essa é a primeira foto que ela está completamente à vontade. Completamente. É uma pena que não esteja dando para ver tão bem, mas eu espero poder mostrar Você elas mostrou melhores o outro um lado dia. da sua avó que eu não conhecia. Que bom. E a minha pergunta para você é o seguinte, hoje nas mesas aqui deu para entender que existem vários Antônio Cândido, né? Tem um Antônio Cândido que hoje discutiu na mesa, falou sobre os trabalhos, a literatura, tem a política, tem as ciências sociais e tal. Eu queria ver como é que você pensa em fazer esse arquivo, você vai... Porque não dá para falar só do Antônio Cândido da pesquisa literária, né? Isso, como é que isso fica no arquivo das memórias? Por exemplo, eu queria que se você puder falar um pouquinho também dessa última dessa última simpatia que ele tinha pelos movimentos sociais. E isso é muito raro aparecer, mas a gente sabe que ele tinha essa simpatia, e que inclusive a escola Floresta Fernandes do MST tem a biblioteca de lá tem o nome dele. E eu me lembro que a última vez que ele foi na escola, ele plantou uma árvore lá, e o Stedley falou que a biblioteca, a partir daquele momento, ia chamar Antônio Cândido. Ele falou, não é bem assim, porque geralmente coloca o nome quando a pessoa já morreu. Aí o Stedley falou, não, mas a gente ocupa tudo, até os nomes das pessoas a gente ocupa. Então, ela já é Antônio Cândido mesmo se você está no livro. E depois que ele morreu, realmente, você foi lá inaugurar a biblioteca, né? Posso usar o microfone? É que esse aqui não tá bom. Tá? Então, em relação à organização do acervo, a organização do acervo, a partir do momento que ele é entregue à Universidade de São Paulo e ao Instituto de Estudos Brasileiros, foge ao meu poder, né? O acervo não será organizado por um critério definido por mim. Até o momento, eu trabalhei criando... Não adianta. Então, hoje a gente precisa trocar a É, bateria. amanhã tem que trazer bateria. Até o momento eu trabalhei procurando manter os vínculos. O que significa isso dentro da arquivística? Eu fiz uma reprodução do arranjo original do acervo na casa dos titulares, o que significa dizer... Eu organizei as fotos de acordo com a maneira como elas estavam organizadas no espaço. Então, eu fiz uma descrição, armário 1, pasta tal, que ele tinha deixado anotado, ou Gilda, envelope não sei o quê, e assim é como um mapeamento de todo o conteúdo fotográfico, como ele se encontrava na casa dos titulares. Qual é a função disso? A função disso é não perder os vínculos. O que isso significa? Significa que, através desse registro, a gente consegue ter acesso a significados que seriam perdidos se tudo tivesse sido colocado numa caixa e entregue no IEB sem essas referências. Então, parte 1. A gente tem esse dado para poder refletir por ele, para poder refletir a partir dele para a construção da forma como isso vai estar organizado dentro da Universidade de São Paulo. Então, agora eu vou trabalhar lá com um grupo de arquivistas, historiadores, pessoas de letras, jovens pesquisadores, e a gente vai procurar associar essa informação que eu coletei com os critérios de organização da instituição que existem, né? E que me ultrapassam e que precisam ser respeitados, inclusive para facilitar a lógica de acesso das pessoas que têm o hábito de acessar o acervo do IEB. Em geral, os acervos são organizados, os acervos pessoais são organizados levantando os aspectos da vida da pessoa. Então, dependendo do tipo de pessoa, você vai ter só
o que é público e o que é privado. No caso do Antônio Cândido vai ser uma coisa um pouco mais complexa, como você estava dizendo. A gente tem o Antônio Cândido intelectual, a gente tem o Antônio Cândido que é o educador, a gente tem o Antônio Cândido que é militante, a gente acabou de ver que a gente tem o Antônio Cândido que é fotógrafo, a gente tem o Antônio Cândido que é uma pessoa muito ligada à genealogia e ao estudo das histórias dos seus antepassados. Então, uma enorme parte do acervo são fotografias de meados do século XIX até o início do século XX, que não são fotografias dele porque ele não estava nascido, são fotografias dos antepassados. Então, todos esses aspectos vão ter que ser levados em consideração nessa organização, nesse processo de catalogação que ainda não foi iniciado, porque a gente ainda está no processo de higienização. A gente ainda está limpando o papel. Então, enquanto a gente vai limpando o papel, a gente vai olhando os papéis e vai pensando sobre eles também. Porque, até o momento, só eu que tive a oportunidade de ter acesso a esse material. Os jovens que estão trabalhando comigo estão tendo acesso ao material só agora. Então, existe uma coisa de desenvolver neles, pesquisadores, uma intimidade com o material, para a partir dessa intimidade poder desenvolver uma reflexão, né? A minha acaba que está um pouco mais formatada aqui, porque eu estou mexendo com esses papéis já tem algum tempo. Mas então, em relação ao acervo, é isso. Eu ainda não posso te dizer exatamente como ele vai estar organizado. Certamente ele vai estar organizado no Fundo Gilda e Fundo Antônio Cândido, que é diferente do que eu queria. Eu queria que as duas coisas estivessem juntas, mas não é essa a forma como se organiza. Então, vai ter um Fundo Gilda, vai ter um Fundo Antônio Cândido. E dentro de cada fundo haverá várias fatias, que são os aspectos da personalidade de ambos os intelectuais. No que diz respeito à ligação com os movimentos sociais, que sim, você tem razão, era muito intensa e nesses últimos anos talvez fosse o que mais mobilizasse ele, mas também isso eu não posso afirmar. O acervo em si, ele não tem assim uma enorme quantidade, quer dizer, minto, o acervo fotográfico não tem uma enorme quantidade de imagens da militância. O acervo textual tem bastante material. Tem, inclusive, a troca de cartas sobre o episódio que você está contando com a Escola Floresta Fernandes MST, quando ele diz não é para botar o meu nome na biblioteca. E eles dizem, mas a gente vai botar mesmo assim. E fica nisso. E eles, de uma certa maneira, respeitaram e não colocaram enquanto ele estava vivo. E assim que ele morreu, eles colocaram o nome. Quer dizer, respeitaram lá o desejo do vovô de não ser homenageado em vida, enfim. Ele era um pouco avesso às homenagens, embora eu ficasse muito satisfeito com elas. Então, existe uma coisa que é um pouco contraditória. Roberto, que está aqui, pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu tenho a impressão de que ele, em geral, recusava as homenagens, ele não queria recebê-las, ele não queria ser homenageado no sentido de que ele não se achava propriamente digno da homenagem, no sentido de que não estou fazendo nada além daquilo que eu tenho que fazer. Por que eu vou ser homenageado se eu só estou fazendo o que eu tenho que fazer? Mas é claro que ficava sempre muito feliz, eu tenho a impressão, em receber homenagens. E quanto ao MST é isso, existe lá essa troca de cartas, o material relativo à militância, a quantidade maior é de acervo textual, a quantidade de acervo fotográfico ligado à militância é relativamente pequena. Eu tenho algumas fotos de greves na USP, temos alguma coisa do período da ditadura, a Comissão Teotônio Vilela, mas não é muita coisa. Não é muita coisa. A verdade é que o acervo fotográfico, ele vai perdendo um pouco de interesse estético a partir dos anos 70, mas principalmente a partir dos anos 80, ou talvez seja apenas o meu olho viciado, e daqui a alguns anos eu vou mudar de opinião a esse respeito, mas eu tenho uma sensação de que os aspectos estéticos da fotografia vão perder interesse a partir dos anos 80, e também a partir dos anos 80 vai rareando um pouco a quantidade mesmo de imagens. À medida que vai chegando a imagem digital, o acervo vai diminuindo. Essa é uma questão acerca de memória e de imagens. A gente adquiriu essa tecnologia maravilhosa, que é a tecnologia digital, mas na prática da preservação da memória é mais um problema do que uma solução.
Mais alguém? Não tem nenhum. São uns poucos aqui agora. Bom, então, está encerrado o primeiro dia. Gostaria de agradecer a Laura, a presença da Laura, agradecer mais uma vez ao professor Rodrigo, e, sobretudo, agradecer a todos que vieram, os convidados, ao professor Roberto, ao professor Leandro, que falou hoje, não, você não, ao professor Rodrigo Ramassotti, e é isso, amanhã começamos às 2, tá? Meia hora mais cedo, esperamos todos aqui de novo, tá? Para a segunda fase da jornada, porque jornada é assim, né? Tem um quê de sofrimento mesmo, porque tem que... Sofrimentinho, é uma dureza um pouco, né? Esforço, né? Posso falar sobre isso. Vou falar rapidamente, porque imagino que todo mundo esteja cansado de vontade para casa. Ele realmente recebia muitas visitas, e aí eu acho, Noemi, que é uma questão que é recíproca. Ele era uma pessoa muito generosa, muito aberta e, na verdade, muito interessada no próximo. Então, ele recebia visitas constantes, Roberto ia lá quinzenalmente, Valnice ia lá mensalmente, Jorge Schwartz tinha uma rotina não tão definida quanto a do Roberto e a da Valnice, mas ia também com uma periodicidade frequente, assim como o professor Celso Laffer. Né? Além da família, eram as 4 pessoas que mais visitavam ele, também Salete, também Guga, havia umas... Mas o que eu ia notar, o que eu ia pontuar aqui, é que nesses últimos anos em que eu vivi com ele, uma estudante, que eu não vou saber citar o nome dela vergonhosamente, ela o procurou sem ter sido indicada por nenhum conhecido. Eu não sei como ela chegou a ele, eu imagino que ela tenha conseguido o número do telefone, porque ele atendia o telefone. E ela telefonou e ela disse: eu faço uma pesquisa sobre Mário de Andrade, eu preciso de ajuda, eu posso conversar com o senhor? E ela ia lá em casa frequentemente, e ela não era orientada do Roberto, ela não era sua amiga, ela não era minha conhecida, ela simplesmente arranjou o telefone, ela telefonou, ele atendeu, e ele a recebia com frequência. Então, assim, ele era essa pessoa. Realmente, eu não acho que ele fizesse apenas por senso de dever. Eu acho que existe um forte senso de dever, como professor, como um funcionário do Estado, né, que ele foi. Acho que existe a questão muito forte do senso de dever, da transmissão do conhecimento, mas eu acho que tinha, para além disso, havia um grande prazer em estar com o outro, um grande interesse pelo outro, fosse o outro um grande scholar, uma estudante iniciando o seu processo intelectual, ou nossos queridos porteiros, taxistas, de quem ele era amicíssimo, a Maria, que trabalhava lá em casa. Então, todas as pessoas, independente do extrato social ou do perfil intelectual, eram objeto de interesse para ele. Isso era legítimo. Não era uma coisa forçada, não era uma coisa construída. Era legítimo. E eu acredito que grande parte da sabedoria dele venha disso. Isso é uma generosidade intelectual que nos faz maiores quando nós somos capazes. É isso. Obrigada. Laura, deixa eu lhe perguntar uma coisa.